Bom, os Olmecas, eles foram um povo muito antigo, né? Um dos povos mais antigos da civilização da Mesoamérica, juntamente com os maias, né? Os dois mais antigos ali. Os zapotecas também vão ser bem antigos. Bom, os Olmecas, eles vão prosperar entre 1200 anos antes da Era Comum até 400 anos antes da Era Comum. Muito antigos, ou seja, de 3.223 anos atrás até 2.423 anos atrás. Algumas curiosidades sobre eles, assim, é que há muito tempo atrás, então, por exemplo, eles já usavam o chocolate como bebida. Eles vão ser politeístas, ou seja, vão acreditar em vários deuses, e muitos desses deuses vão estar relacionados à figura de animais. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Bom, onde que é a localização dos Olmecas, né? Eles vão estar localizados ali no chamado Golfo do México, né? Atualmente as cidades ali de Veracruz e Tabasco, né? Aqui no mapa, por exemplo, primeiro aqui a cidade de Veracruz e depois a cidade de Tabasco, ali na região do Golfo do México. Ou seja, Tabasco um pouco mais abaixo ali de Veracruz, que está ali à esquerda, mais acima, né? Bom, esse outro mapa aqui, ele vai representar a região onde os Olmecas ficavam, né? E 3 cidades muito importantes: São Lourenço, que vai ser a primeira, La Venta e Tres Zapotes. Bom, a cultura Olmeca, ela se disseminou por regiões muito além da região que era ocupada pelos Olmecas. E por esse fator, deduz-se, né, e comprova-se que eles faziam comércio com outros povos, né? Eles comercializavam com outros povos, e tem registros dessas influências olmecas até Nicarágua, que é muito longe. Porque se for pegar no mapa aqui, o México está lá em cima, bem à esquerda, e Nicarágua está lá embaixo. Então, assim, é muito chão, né, para conseguir fazer um contato comercial com Nicarágua. Mas, por exemplo, no México mesmo já tinha vestígios de contatos com outros povos, que são longes, por assim dizer, dos Olmecas. Por exemplo, em Teopantecuanitlan, eu acho que é isso, eu não vou conseguir falar perfeitamente, né? Eu acho que é Teopantecuanitlan. Lá, essa região ficava a 600 e poucos quilômetros da região que os Olmecas ficavam, e foram encontrados lá cerâmicas olmecas, esculturas de jade, uma pedra verde dos Olmecas, né? Então, que comprova, né, esses comércios com outras nações há muito tempo atrás. Bom, em algum momento ali entre 400 e 300 anos antes da Era Comum, vai acontecer um desastre com esses povos, né? Vai acontecer uma imensa destruição de monumentos olmecas, e o que é um mistério, né? Provavelmente vai se dar por conta de rivalidades com outros povos, ou eles não queriam, eu não sei ao certo. Mas vai ser praticamente o fim dessa civilização, né? Vai deixar essa marca de
de uma destruição de seus monumentos. O que é contraditório, porque o desaparecimento do povo olmeca vai ter muito a ver com teorias de escassez da terra, que não faz sentido muito essa destruição desses monumentos, mas vai saber a cultura deles. Então, é uma coisa muito relativa, muito vaga para se aprofundar ao certo sobre o que realmente aconteceu, né? Os povos olmecas, eles estão envoltos em muitos mistérios, né? Já não se sabe como que eles se chamavam, né? Porque Olmeca não é a denominação que eles usavam para eles mesmos. Tanto que quem colocou essa denominação Olmeca foram os astecas, que também não se chamavam de astecas, né? Então, os olmecas foram nomeados pelos astecas dessa forma e significava região da borracha, ou povo da região da borracha, ou povo da borracha, algo assim. Uma vez que aquela região era repleta de seringueiras, né? Os olmecas, eles utilizavam muitos símbolos, muitos códigos, mesmo não se sabendo com total certeza a amplitude dos significados desses códigos, desses símbolos, vai se presumir que esses povos, eles possuíam uma espécie de sacerdócio, né? Os sacerdotes em sua religião, com práticas de sacrifícios animais, sacrifícios humanos, que esses sacerdotes tinham muito prestígio nessa sociedade, né? Esses povos, eles faziam peregrinações a locais sagrados, também faziam oferendas e muitos rituais em cavernas. É uma peculiaridade dos olmecas, porque as cavernas eram muito sagradas e muito importantes para eles, e eu vou falar um pouquinho disso também daqui a pouco. Bom, provavelmente os olmecas, eles possuíam grande admiração por espelhos, fator que vai influenciar outras civilizações também da Mesoamérica a admirar espelhos também, né? Aqui na imagem, por exemplo, é um espelho olmeca, um espelho muito bonito, né? Para a época, porque não deve ser fácil, né, de fazer. Bom, a região que os olmecas habitavam possuía muitas terras férteis, terras muito bem irrigadas, o que vai favorecer muito eles, né? Lá naquele local era uma floresta tropical ali, né? Uma floresta densa, tropical, então quente, então úmida, né? E aquela floresta, ela era atravessada por inúmeros rios, inúmeras lagoas, então era muito bom, né? De uma certa maneira, né? Porque pode causar alguns desastres naturais também, que eu vou falar sobre. Bom, o que eles plantavam lá? Eles plantavam milho, plantavam batata doce, plantavam abóbora, mas plantavam muito feijão. Por quê? Né? O feijão, provavelmente, ele tinha uma produção maior. Então ele gerava algum excedente, ou seja, sobrava feijão. Então eles podiam guardar para depois, né, para momentos de necessidade, quando precisassem se alimentar. Outras plantas comestíveis, por exemplo, que era uma peculiaridade deles, a alimentação da noz, né, noz de palma, e alimentação marinha também, né, não só peixes, mas ostras e até tartarugas, né? Com isso, caça e pesca eram essenciais, mas a agricultura mesmo que era a base principal da economia deles. Os centros urbanos mais importantes vão ser São Lourenço,
que é o mais antigo, né? La Venta e Laguna de los Cerros, Las Limas e Três Zapotes. De início, quem tinha o controle do comércio era São Lourenço, né? Muito privilegiada geograficamente, porque é uma região que não sofria de inundações, porque outros territórios poderiam sofrer inundações, que era um fator que era prejudicial naturalmente para eles. E uma das matérias-primas que os olmecas muito comercializaram foi, por exemplo, a obsidiana. Obsidiana, uma pedra preta que vem do resfriamento da lava vulcânica, né? Outra pedra, jade, que eles utilizavam muito, uma pedra muito bonita, esverdeada. Serpentina, né? Mica, borracha, também comercializavam a borracha, cerâmica, até plumas eles comercializavam, espelhos polidos. Os espelhos polidos dos olmecas geralmente vinham de ilmenita ou magnetita, né? Aqui nessa imagem vão estar as principais povoações olmecas, né? Para quem quiser se aprofundar e pesquisar mais a fundo cada região e a peculiaridade de cada região, está aí, né? A arquitetura, ela era muito avançada para a época, né? São Lourenço, por exemplo, tinha muitos canais de drenagem de água, né? Esses canais eram escavados em basalto e a arquitetura, por exemplo, eles usavam muita pintura vermelha para pintar os assoalhos. Mas voltando para a questão da água, os olmecas eles desenvolveram um eficiente sistema de irrigação, né? Irrigação agrícola para regar as plantas, muitas redes de canais de águas, então era bem complexo, a arquitetura muito avançada, antes da Era Comum, né? Então muito impressionante. Eles tinham sistemas para armazenar água nos períodos de estiagem, né? E construíam vários reservatórios de água, que era muito impressionante. Com a decadência da cidade de São Lourenço, por volta ali de 900 antes da Era Comum, vai ocorrer o florescimento da cidade de La Venta, que vai ter cerca ali de 18 mil habitantes, por aí. Lá em La Venta, os edifícios, não só em La Venta, mas os olmecas, eles possuíam essa característica simétrica. O que isso quer dizer? Eles vão construir edifícios ao longo de um eixo norte-sul, e geralmente esse local ele tinha 4 cabeças colossais mesmo, cabeças assim de 3 metros, por exemplo, e cada cabeça de um lado, né, do quadrado ali daquele local, e as cabeças estavam como pontos focais, assim, cada uma olhando para fora, assim, como se fossem guardiões ali daquele complexo. O que é muito interessante, essa questão simétrica e arquitetônica, né? Geralmente a rocha que era utilizada nos monumentos e nas construções, ela era obtida através de pedreiras que eram situadas na Sierra de los Tuxtlas, né? Essa Sierra de los Tuxtlas, que eles pegavam blocos de basalto para poder construir outras rochas vulcânicas, era um local até longe, né? Então, assim, como que eles levavam toneladas de blocos de basalto para poder construir, né? Em local longe, né? Como que eles
levavam, devia ser bem difícil, né? Esses locais eles se encontravam em cerca de 100 quilômetros de distância de cidades como São Lourenço e La Venta, o que dá uma ideia da enorme organização que eles precisavam ter para movimentar esses blocos de rocha de dezenas de toneladas, né, de peso através do solo, um solo pantanoso, difícil de atravessar. Não tinha animal de carga direito para auxiliar, não tinha animal de carga para puxar aquilo tudo. Então, como que eles faziam isso, né? Cerca de 80 toneladas, por exemplo, cada cabeça, quando eles construíam. Então, possivelmente, eles usavam o transporte fluvial, né? Um transporte em balsas, através da água, que pesava toneladas, né? Então, tinham que ser balsas boas também para que não afundassem. Essas grandes cabeças que eu falei, por exemplo, aqui uma foto de uma dessas grandes cabeças, elas usavam quase sempre um capacete de proteção, né? Ou seja, por conta de representação de um guerreiro ou de algo ritualístico. O fato de que os olmecas, eles geralmente prezavam a escultura da cabeça, né? E sem um corpo, simplesmente a cabeça, para alguns pesquisadores pode remeter ao fato de que os olmecas poderiam acreditar que o local da alma se dava na cabeça, né? E alguns pesquisadores chegaram a falar sobre isso. A relação dos olmecas com o sagrado pode se relacionar com a região que eles escolhiam se fixar, né? Eles possuíam preferência por regiões onde ocorriam cruzamentos entre céu, terra e subterrâneo, né? Ou seja, algo como um local que seria uma ponte entre vários mundos, né? Como cavernas, por exemplo. Por isso que as cavernas eram muito importantes para eles, porque as cavernas dos olmecas, os locais onde eles ficavam, essas cavernas podiam levar a um lugar subterrâneo, ou a caverna também podia levar a uma montanha, né, em um lugar aberto. Então ela poderia servir de ponte entre esses mundos, o que seria algo sagrado para eles. Um exemplo de regiões assim, né, com essas cavernas, vai ser Manati, Chalcatzingo e Oxtotitlán. Oxtotitlán, por exemplo, aqui na imagem de uma caverna de Oxtotitlán. Os deuses, eles representavam muitas vezes elementos da natureza, né? Como o milho, por exemplo, a terra, não, Deus milho, o Deus terra, o Deus chuva, né? Geralmente quando eles eram identificados, né, eles geralmente não possuíam nome, mas eles possuíam números, o que é algo muito peculiar dos olmecas. Mas é algo assim, como eles são povos muito misteriosos e não se decifraram seus escritos, não se sabe ao certo se esses deuses possuíam nomes, poderiam possuir e não se sabe, mas que possuíam números, eles possuíam, né? Os deuses também poderiam ser andrógenos, apresentando características tanto femininas quanto masculinas. Bom, eu tinha falado de que muitos animais estavam relacionados a deuses, né, para os olmecas. O animal, quanto mais ele estava no topo da cadeia alimentar, quanto mais predador ele fosse, mais qualificado ele era como divindade, né? Como, por exemplo, um jacaré, uma águia,
uma serpente, um jaguar, né? Ou até mesmo um tubarão. Sim, eles possuíam contato com tubarões, nem devia ser algo desastroso, mas enfim. Então aqui, por exemplo, vai ter a figura de uma representação de um jacaré, né? Isso aqui é um jacaré caimã, é o tipo de jacaré chamado caimã. Aqui tem a representação de um tubarão, né? Aqui de um felino. É provável que os líderes olmecas, ou não só os líderes, eles tinham essa cultura de buscar incorporar as características desses animais em momentos de necessidade, em momentos de confronto ou no dia a dia, né? Essas potencialidades, essas habilidades desses animais, eles tentar buscar incorporar essas habilidades neles, né? Pode ser um fator provável na cultura olmeca, né? Outra característica dos olmecas é que eles gostavam muito de misturar animais com humanos, às vezes, né? Fazendo seres híbridos, né? Criando criaturas totalmente novas, como o chamado jaguar-homem, que é uma mistura de homem com jaguar, né? Que poderia ter sido alguma divindade. Nessa cultura era muito comum encontrar bebês híbridos, né? Bebês nos braços de um homem, um bebê híbrido nos braços de um homem. Isso foi encontrado diversas vezes, nem sempre híbridos de jaguar, mas híbridos de humanos com sapos, humanos com arpias, etc., né? Então aqui na imagem, por exemplo, tem um jaguar-homem, né? Não, é um jaguar-homem, e do lado um homem com um bebê híbrido. Do lado não, depois. Os olmecas, eles possuem, por exemplo, o culto do dragão alado, né? Geralmente esse dragão possuía características de vários animais misturados, como características de pássaros, características de onças, características de cobras, quando ele era representado. Aqui, por exemplo, tem a representação de um dragão olmeca, né? Acredita-se que uma das divindades mais importantes para os olmecas foi a serpente emplumada, né? Essa serpente emplumada para os olmecas teria criado os humanos, teria criado o milho, teria criado o calendário, teria criado muitas outras coisas. E essa serpente criadora poderia simbolizar também a morte e a ressurreição depois da morte, podendo representar uma crença de vida após a morte, uma relação com a morte até positiva, né? E essa serpente provavelmente influenciaria divindades de outras culturas, né? Por exemplo, a serpente emplumada dos maias, Kukulkan, né? Ou a outras divindades, como a serpente emplumada dos astecas, né? Quetzalcoatl, não sei o certo, tem que lembrar a pronúncia. Então, nessa figura abaixo aqui tem a representação mais antiga conhecida de uma serpente emplumada na Mesoamérica. Essa é a representação mais antiga que se tem de uma serpente emplumada da América Central. É dos olmecas, na cidade de La Venta. Os olmecas, eles possuíam uma crença simbólica, né, de que 4 anões sustentavam os céus. Possivelmente uma crença metafórica, né,
que remetia aos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, que eram tão importantes para as civilizações da Mesoamérica. Isso é outra questão a se refletir, né? Porque será que eles acreditavam realmente nesses símbolos ou isso representava metáforas, né? O que seria algo mais filosófico? Então, pode haver uma crítica falando, nossa, não é possível que eles acreditavam que realmente tinha um anão ali segurando o céu. Mas às vezes era uma metáfora. E mesmo se acreditasse também, faz parte da cultura deles e da época, né? Que era muito antiga e muitas coisas ainda não haviam sido descobertas. Bom, as artes olmecas, elas são impressionantes, né? Aqui, por exemplo, essa máscara de pedra olmeca, uma máscara que eu acho muito bonita. Foram descobertos que os olmecas possuíam muitos entalhes em rochas, pinturas em rochas, geralmente perto de cavernas, e talvez representando geralmente seus governantes. Então, nessa figura aqui, a pintura em rocha e depois uma tentativa de restauração dessa pintura embaixo. Não tentou restaurar em cima da rocha, né? Uma tentativa de restaurar, mas em outro lugar. E legal como eles conseguiam encontrar tintas diferentes, né? E aí, esse é um exemplo de pintura olmeca. Bom, a pedra jade era muito importante para os olmecas, não só para os olmecas, mas era muito importante para eles. Aqui nessa imagem, por exemplo, a pedra jade sendo utilizada em uma escultura, como essa bela máscara, uma máscara maravilhosa, né? Muito bonita, que talvez tenha sido mais incrementada no passado, porque a boca, você vai notar vários furinhos na boca, aqui não dá pra ver, mas ela tem como se tivesse algum acessório grudado ali. Em outras partes da máscara também tem alguns furinhos, como se tivesse perdido alguns acessórios, mas uma máscara muito bonita mesmo, que eu acho incrível. Bom, os olmecas, eles tinham belíssimas cerâmicas também, né? Como essa cerâmica aqui, por exemplo, com a representação de um animal. Essa outra cerâmica representando um pássaro, que é uma das minhas preferidas. Essa cerâmica também eu acho muito bonito, o contraste dela entre o vermelho e o preto, e o modo como é a estética dela, eu acho muito bonita também, coloquei aqui. Bom, mas não haviam só esculturas em cerâmica. Foram encontrados também muitas esculturas, não muitas, mas foram encontradas esculturas de madeira dos olmecas. Foram encontrados na região de El Manati, nos pântanos de El Manati, esculturas em madeira muito bem preservadas, né, que tem a foto delas. Então era um pântano sagrado, esse local, que costumava ser utilizado para sacrifícios e para oferendas. Foram encontrados até mesmo ossos de bebês nesse local. Um deus que era muito encontrado na cultura olmeca era o deus 4, né, chamado de bebê-chuva. Era um bebê, né, bebê-chuva. E por que o nome bebê-chuva? Então vamos pensar, esse bebê, ele foi representado com tiras de papel amassadas, penduradas no rosto dele, assim também como a representação da escultura, ele possuía faixas na cabeça que protegiam ele de alguma fissura na cabeça dele. Então, o que isso tem a ver com chuva, né? A chuva, ela se relaciona com esse fator
porque tiras de papel, juntamente com seivas de borracha, eram queimadas durante rituais para trazer chuva. Então, por isso que esse bebê foi associado à chuva, e por isso bebê chuva. Um fator interessante vale pesquisar esses bebês olmecas. Eu não vou... Peraí que minha gata tá miando. Nossa, é bizarro, foi só eu sair lá fora no escuro que a gata... Um fator interessante é que os olmecas, eles costumavam enterrar as suas esculturas, né? Eles, até mesmo as esculturas bem grandes, eles costumavam enterrar, que é uma peculiaridade dos olmecas, né? Não se sabe ao certo por quê. Alguns pesquisadores vão acreditar que tem relação com o desejo de preservar a memória como uma espécie de ritual, enfim. A mitologia olmeca era muito rica, mas pouco se conhece sobre ela. Havia, por exemplo, a crença no chamado homem da colheita, né, que deu a vida pelos humanos, se sacrificando para que os seres humanos pudessem produzir alimentos, né, com as plantações e tudo mais, que é um mito muito interessante. Essa questão da cultura daquele que se sacrifica para salvar a humanidade é algo de milênios antes da Era Comum. Acredita-se que a política olmeca era centralizadora e estratificada. O que isso significa? É centralizadora, a figura de um único governante concentrando os poderes só para ele e governando tudo, um só governante. Concentração máxima de poder nas mãos dele. E estratificado, ou seja, tem várias camadas sociais, é a pirâmide social, é a hierarquia, né? Com alguns sendo mais privilegiados que outros. Mas, né, os mais pobres ali, uma forte presença de camponeses, principalmente, acredita-se que tinha. Bom, e a escrita olmeca? No vídeo, quando eu falo sobre os maias, no vídeo dos maias, eu falei que os maias possuíam os mais antigos escritos da América, né? Que remete ali a século XI, depois da Era Comum. Para falar a verdade, os olmecas, eles podem ter sido, sim, os que possuíam os escritos mais antigos. Antes ali, né? Mais de 1000 anos antes dos maias. Mas, né, a problemática que se insere é que seus escritos não conseguiram ser desvendados, né, e não se tem certeza se são escritas complexas, que revelam significados mais profundos, ou são apenas símbolos. E se é ou não considerado uma escrita de forma concreta. Mas... e por isso tem a questão dos maias, serem os mais antigos. Mas sim, eles podem ser os que possuem os escritos mais antigos. Até então eram os zapotecas. Os zapotecas ali em 500 antes da Era Comum. Mas em 2002, em 2006, depois para afirmar essa teoria, esses estudos de 2002 e 2006, eles dataram de 650 a 900 anos antes da Era Comum, essa escrita que precedia os zapotecas, que vão ter ali 500 anos antes da Era Comum. Pesquisadores, né, arqueólogos, eles vão considerar um conjunto de 62 símbolos olmecas encontrados ali próximos à cidade mais antiga, né, São Lourenço, como a escrita mais antiga pré-colombiana.
Esses símbolos eles foram ligados aos povos olmecas simplesmente pela proximidade com o maior sítio arqueológico olmeca, né? Porém, vai ter muitas controvérsias se é ou não, então por isso que não é algo oficial. Aqui tem a imagem da pedra, né? Onde está esses escritos e ali a transcrição desses símbolos. Mas não conseguiu se achar um padrão, não conseguiu se compreender o que aquilo representa, então é algo muito complexo de poder dizer alguma coisa. Uma característica que os povos mesoamericanos, mas não só os olmecas, possuíam é o jogo da bola. É um jogo da bola mesoamericano, mais zapotecas, olmecas. Então, assim, vai ser um jogo de bola muito antigo, de milênios atrás. Então, esses jogos de bola nas civilizações da Mesoamérica vão ter mais de 3.000 anos, né? Vamos pegar aí quase 4.000 anos atrás, né? Porque até mulheres e crianças poderiam jogar, né? E esse jogo também tinha propriedades muito ritualísticas, né? A ritualística estava presente no cotidiano dessas pessoas. As regras do jogo, no entanto, vão variar muito. Então, assim, se eu for pegar a regra do jogo de cada variância, vai ficar algo muito complicado, então eu vou ser bem direta. Bom, eles usavam uma bola de borracha. A mais antiga bola de borracha que se tem conhecimento foi descoberta num sítio olmeca, né, o El Manatí, no México. El Manatí, em Veracruz, onde também foi descoberta aquelas estátuas de madeira, né, nos pântanos. E essa bola tinha cerca de 3.600 anos de idade. É muita coisa. Aqui é a foto da bola de borracha. E nesses campos onde aconteciam esses jogos com a bola, poderia haver, junto com o jogo, festivais musicais da cultura deles, né, com dança, com cânticos. Isso poderia acontecer. Há pesquisas que falam que isso é uma boa possibilidade. O objetivo do jogo principal, assim, o objetivo para ganhar o jogo era enviar a bola para o lado do campo adversário. E tinha alguém defendendo aquele local, né? Um adversário defendendo aquele local. Uma espécie de fazer um gol, né? Mas não necessariamente eram utilizadas os pés, né? Eram mais, eu acho que as partes superiores. Bom, haviam muitas regras para como isso devia ser feito e variavam muito de acordo com cada jogo. Em algumas ocasiões, haviam cerimônias depois da partida que incluíam sacrifícios do capitão do time que perdeu, né? O capitão do time que perdeu às vezes era sacrificado. Isso era uma questão ritualística do jogo, né? Mas não era uma regra. Então, na figura abaixo é um campo de jogo de bola. Só que esse campo aqui não é da cultura olmeca, é parecido com o olmeca, mas esse daqui é da cultura zapoteca. Outro povo que eu vou falar também, os povos zapotecas. Uma coisa que depois já eu falo, né? Em relação a outros povos, por exemplo, os maias, eu fiz um vídeo sobre os maias e eu queria ter falado isso e eu esqueci, vou falar aqui porque tem a ver com o que eu tô falando, o jogo de bola, né? Os maias também jogavam esse jogo de bola e nessa imagem, por exemplo, dos maias, gente, não confundam, dos maias, um aro de campo de jogo de bola. Esse aqui fica em Chichén Itzá, algo que eu queria ter mostrado, que eu esqueci. E aqui uma representação
dos povos mesoamericanos julgando o jogo da bola. Bom, uma coisa que tem que se tomar cuidado, eu vejo muitos vídeos, às vezes, e já vi muitos vídeos no YouTube, né? Mas, assim, esses tempos para trás eu estava vendo um vídeo sobre povos mesoamericanos no YouTube. E vi muitas imagens errôneas, o que acontece demais, né? E isso é perigoso, até mesmo a gente também cair nesse risco. Por isso que tem que ter uma pesquisa aprofundada para você ter certeza do que você está falando, com embasamento científico e em estudos sérios, né? Porque aí vai falar assim, esse campo de jogo aqui dos Olmecas, mas aí é dos Zapoteca. Essa serpente emplumada aqui do Olmeca, mas aí é do Azteca. Isso acontece muito. Você vai ver uma imagem no Google que está falando que é Azteca, mas é Maia, que é Zapoteca, mas é Olmeca. E eles pegam uma imagem. Isso você tem que tomar cuidado, porque fala assim, nossa, um vídeo tão bom, um vídeo muito educativo, mas com imagens errôneas, né? Então isso acontece, tem que se tomar cuidado, principalmente um dos erros que eu mais vejo acontecer nas buscas de internet aí. Bom, na arte Olmeca, eles possuíam belos mosaicos, né? Mosaicos maravilhosos. Esse aqui, por exemplo, encontrado em La Venta, né? Rituais funerários também, obviamente, muito importantes para os povos olmecas. Nessa figura abaixo aqui, uma tumba olmeca. Nessa estátua aqui, chamada de avó, possivelmente vai representar um anão, né? Em La Venta. A La Venta também. Acho muito fofo isso. Aqui uma outra arte arquitetônica olmeca. Tem uma maia muito parecida, né? Das máscaras, parede de máscaras maia, extremamente parecida dessas bolinhas aí junto com a boca assim. Pode confundir, né? Bom, os olmecas, uma coisa importantíssima que eu não falei e que eu não posso deixar de falar de modo algum, é que eles também tinham grandes pirâmides, né? Pirâmides importantíssimas e pirâmides grandiosíssimas, majestosas, pirâmides com escadarias, né? E como foi uma das primeiras pirâmides, a dos povos olmecas, possivelmente eles podem ter influenciado outros povos a construir pirâmides, né? Os povos posteriores, dada a antiguidade dos olmecas, né? Então, nessa figura abaixo, a grande pirâmide de La Venta, no México, há 1000 anos antes da Era Comum, ou seja, 2000 e poucos anos, 3000 e poucos anos atrás. Então ela vai ter 33 metros de altura, né, uma forma cônica, ali com um diâmetro de cerca de 128 metros, com resultados de quase 3000 anos ali de erosão. Bom, para finalizar, eu queria falar um pouco do desaparecimento desses povos olmecas. Não vai dar para me estender muito, até porque não tem muita certeza sobre isso. Não se tem certeza, na verdade, sobre isso. A população olmeca ela vai diminuir drasticamente entre 400 e 350 anos antes da Era Comum. Bom, não tem evidências sobre as razões para o seu desaparecimento. Pesquisadores, principalmente arqueólogos,
vão acreditar que tem a ver com mudanças climáticas, né? Mudanças ambientais ali, como a questão de inundações, né? Com desvios de rios, ou atividade vulcânica, porque tinha um vulcão Chitli lá, o vulcão Chitli, ou a falta de fertilidade da terra mesmo, porque a falta de fertilidade da terra podia forçar os olmecas com a crise da fome a migrar para outro lugar, e assim eles iam diminuir sua força, diminuir seu poder, e poderiam ser sucumbidos por outros povos e tudo mais. São uma das razões para que esses povos tenham desaparecido. É isso. Tem muitos povos ainda que têm que ser ditos, né? Muitos vão falar só de incas, maias e astecas nas civilizações pré-colombianas. Aqui eu falei dos olmecas, também vão ter os zapotecas, vão ter os totonacas, os toltecas, a civilização tarasca, né, os mistecos, os teotihuacanos, etc. Então são muitos povos. E vou tentar falar um pouquinho de cada um conforme esses vídeos vão passando. É isso. Espero que tenham gostado.